Vamos lá então. A palavra de Deus diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Pai, nós estamos aqui disponíveis ao Teu Espírito. Ele é o governo, Ele é a autoridade, Ele é que rege todas as coisas. Tu é que opera, Pai, o fazer, todo o realizar vem de Ti, Senhor. E nós nos colocamos à disposição do Teu santo e poderoso Espírito. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Por muito tempo, não somente eu, mas eu creio que muitas pessoas se identificaram nessa realidade. O diabo, queridos, ele não está preocupado com igrejas lotadas. Não pense que quando o diabo passa na frente de uma igreja lotada, ele fica, que medo! Uma igreja cheia, com 1.000, 1.500 membros, 2.000, 100, eu não sei. Não sei qual é o seu conceito de igreja lotada. Mas o diabo ele não está preocupado com isso. Porque se nesse lugar, onde embora estejam muitos, você não sabe a sua realidade, você não sabe quem é em Cristo, para ele não faz. Ele quer que encha mesmo. Porque se nós pudéssemos olhar por uma visão espiritual, talvez nós pudéssemos enxergar portas fechadas, cadeias, aprisionando pessoas dentro de um ambiente religioso que não permite o desenvolvimento do Espírito Santo e do seu agir no meio daquele povo. Consequentemente, não vai afetar nada no entorno daquela sociedade que rodeia aquela igreja tão numerosa. E à medida em que essas igrejas se prendem debaixo de um ambiente de religiosidade, o diabo então começa a estender as suas raízes cada vez mais profundamente no mundo, levando a uma dimensão de ódio, tristeza, sentimentos de medo, de derrota, de terror, trazendo assombro ao mundo e todas as misérias que eu e você costumeiramente estamos acostumados a ver. O fato de um homem ou uma mulher ser tão religioso ao ponto de ele não faltar nenhum culto, ao ponto de ele estar presente em todas as reuniões, também não causa nenhum efeito ao inferno. Não muda nada. Porque se ele não entender quem ele é, o medo e o sentimento de derrota vão permanecer mesmo ele estando dentro da igreja. Mesmo ele abrindo a Bíblia costumeiramente, mas se ele ainda está com os olhos, com os óculos da religião, com os óculos de uma verdade de uma pseudo-verdade, que nunca lhe ensinou quem ele é em Cristo, para o diabo tanto faz. A coisa só muda quando você e eu aprendemos quem somos em Cristo. Aí a coisa muda de figura. Aleluia. Porque quando eu reconheço
o propósito pelo qual eu nasci em Cristo Jesus. Aí sim, o diabo tem que se preocupar quando eu me levantar, porque quando eu acordar de manhã vai dizer: droga, ele acordou. Mas enquanto isso, não muda nada. E nós precisamos entender, nos apoderar dessas verdades. Olha que interessante. No versículo 1 desse capítulo, está dizendo assim que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar às 15 horas da tarde. O judeu ele ora às 9 horas, 15 horas, final da tarde. São 3 tipos de oração. Então Pedro e João estavam indo lá. A oração das 15 horas. A palavra diz que este cego, esse coxo, ele era colocado todos os dias ali, na Porta Formosa. No capítulo 4, nós vamos ver que ele tem 40 anos, mais de 40 anos. Isso significa que esse homem, todos os dias, desde que ele tomou entendimento de que ele podia estender a mãozinha dele e pedir esmolas, o povo já pegou ele e vamos levar para a porta do templo, porque ali, na Porta Formosa, era uma porta muito interessante. Era uma porta muito bonita. De fato, os historiadores, como Frei José, eles falam que era uma porta linda, gigante. Alguns chegam a dizer que ela era tão pesada que precisavam de 20 homens para abrir e fechar essa porta. Essa porta estava num local onde separavam o lugar dos gentios para o acesso ao lugar onde só os judeus poderiam entrar. Então era uma porta formosa, segundo ela fica com bronze de Corinto, que era algo na época tão considerado, tão precioso quanto o ouro e a prata. E toda mendicância, todo flagelo, todo o povo que não tinha acesso àquele lugar e que não tinha condições de trabalhar, que tinha alguma coisa que o paralisava, ficava ali naquela porta. Então ali, todos passavam. Eu imagino que eu e você, podíamos pensar, bom, mas se nós, imagina você na posição do cego, do coxo, de toda aquela sorte de pessoas ali com mão ressequida, enfim, todos esses problemas físicos estavam ali na porta. Aí você vê alguém chegando para orar. Afinal, era novos para orar. O coração dele deve estar muito favorável para me abençoar. Vou pedir uma esmola. Não tem lugar melhor de pedir esmola que perto de porta de igreja. Você pode ver, aqui vocês podem ir eu ouvi uma igreja linda aqui na Praça Central. Com certeza a mendicância na hora da missa deve estar por ali. Porque é um local favorável, as pessoas estão com o coração tão bom, inclinado para aquele momento que vão me dar uma esmola. Então esse coxo, ele ia para lá todos os dias. Eu entendo que Pedro e João, como bons judeus, tinham o hábito de realmente todos os dias ali orar. Você pode considerar comigo quantas vezes Pedro e João passaram por aquela porta? Você pode imaginar comigo quantas vezes eles foram àquele culto, àquela celebração? Quantas vezes eles passaram e viram aquela quantidade de pessoas pedindo esmolas? Só que nesse dia tinha algo diferente. Não era um dia comum. Pedro e João, eu imagino, eu estou trazendo um pensamento aqui, que eu imagino que Pedro e João já meio que despertavam de vez assim: Senhor, qual é a agenda de hoje? Usa-me. Glória a Deus. Qual é o teu plano para hoje? Eu quero ser um influenciador de vidas hoje. Eu não quero viver mais um dia comum. E eu imagino que Pedro e João então se levantaram aquele dia e quando olharam o reloginho deles, que não tinha mais pelo tempo. Hora nona, temos que ir para o templo. Algo diferente estava para acontecer, porque houve uma disposição diferente de coração. Aleluia. Querido, as coisas vão acontecer diferentes aqui nessa igreja quando a nossa disposição for outra. Amém. Quando houver uma disposição de serviço e de adoração, as coisas acontecem. Amém. Então, quando Pedro e João chegam ali, aquele coxo já não era mais um coxo qualquer na visão deles. Aleluia. Eles pararam. E a palavra diz que eles olharam atentamente para ele.
pararam para prestar atenção. Sabe quando você para atentamente para olhar para algo, esse algo ou é bonito ou é feio demais? Né? Chama atenção. Ou é algo que te causa satisfação ou indignação. Sei que você viu aquela coisa assim, aí você fica olhando aquilo, mas você fica, então você atenta aquilo. Eu imagino que Pedro e João naquele dia, ao ver a situação daquele coxo, houve uma indignação por dentro. Houve também compaixão por dentro. E ele olhou e disse assim, ei, olha para mim. Aquele cara ficava mais ou menos assim. Você pode me dar uma esmola? Por favor, me ajude. Eu não posso andar. Me ajude. E aquele homem, todos os dias, quando alguém passava por ele, dizia, eis um pecador, um maldito. Eis alguém que não merece realmente passar por essa porta. Porque havia um entendimento muito claro, se você tem alguma deficiência física, você é um maldito, você pecou, alguém pecou, mas de qualquer forma, você é sujo. E aquele homem, ele não se via digno nem de levantar a cabeça diante daquelas pessoas que se posicionavam tão puras, tão justas, tão melhores do que ele. Então ele estava justamente naquela posição. Eu acho que é por isso que Pedro e João teve que ser enfático. Olhe para mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E aquele homem olhou para ele. E ele esperava receber algo, mas eu imagino, agora eu vou parafrasear um pouco do que Pedro disse ali no versículo 6 de Atos 3. Esse texto que é tão conhecido do nosso meio e o qual nos enche de tanta vibração quando nós ouvimos esse texto, né? Então eu imagino que Pedro olhou para ele, ei, eu faço agora uma reivindicação. Não faço a Deus, mas eu faço a ti, doença. Eu faço a você, medo. Eu faço a você, injustiça, porque alguém já levou tudo isso sobre os seus próprios ombros. Por isso eu te digo, doença, saia dele e devolva a ele a saúde que lhe é por direito. Por isso agora, levanta e anda. Por isso que ele disse. Se eu não vou exigir nada de Deus, eu vou exigir da doença. Solte, porque não existe mais legalidade. Pelo nome de Jesus não existe mais legalidade para a doença. Amém. Levante e ande. Amém. E algo interessante nesse versículo também. Aleluia. No versículo 7 diz, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Isso, a mão direita para um judeu é algo extraordinário. Você sabe que quando Jesus curou aquele homem que tinha a mão direita ressequida? A mão direita é justamente a mão que o judeu aprendia, usava para escrever, para aprender o Talmud, para escrever as escrituras. Era a mão direita, é um símbolo de justiça, é um símbolo de autoridade, é um símbolo de liberdade, é um símbolo de confiança, de domínio. E Pedro, guiado pelo Espírito, olhou para aquela mão que se levantava todos os dias para pedir esmola. Levantava-se com um sentimento de miséria, com um sentimento de pobreza, com um sentimento de incapacidade. Aquela mesma mão, ele catou, pegou ela, disse, ei, é por esta mesma mão que o Espírito de Deus te devolve justiça, autoridade, domínio, respeito e capacidade de viver em família e em sociedade. É esta mão que eu pego e coloco você de pé. Aleluia! Nada na Bíblia está em volta disso. Por isso que a palavra de Deus fala assim, nenhum tio vai ser tirado. Amém. Pessoas que você, como bom estudioso da palavra, busque. Se Deus colocou, se o Espírito Santo botou alguma coisa ali, vai estudar, você vai descobrir qual é o propósito. Amém. Então, no momento que ele resgata aquela mão direita ali e coloca
coloca o cara em pé. Mas eu não sei quanto tempo você está esperando por algo. Mas quando isso chegar, a restituição de Deus é instantânea. Eloá está prestes a andar. Mas ela está começando a firmar coluna, pernas. Está bem firminha, por sinal. Vai começar a engatinhar. Logo depois ela se escora, levanta, começa a andar e logo começa a correr. Mas o que aconteceu aqui, queridos, com esse coxo, a palavra diz que ele levantou de um salto. Glória a Deus. Saltou e louvou o Senhor. Aleluia. O que Deus faz com a nossa vida é algo extraordinário. Ele nos restitui. Foram mais de 40 anos naquela situação e num passe de uma palavra ungida, cheia de graça, o qual ele se agarrou. Ele fez tudo que não pôde fazer em 40 anos. Eita Deus, aleluia. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei qual é a sua idade. Mas um passo de fé em direção às promessas de Deus. Glória a Deus. Rapidinho no lugar que você nasceu para ocupar. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome. Essa habilidade do Pai em restituir pessoas é algo que nós precisamos nos tomar posse com muita firmeza. É tempo da gente não ficar contando as coisas que passaram. Aleluia. Passado. Eu não sei qual é o seu histórico, eu não sei em que igrejas você passou, eu não sei se você nem sequer nunca tinha entrado numa igreja. Mas eu garanto que a restituição que o Pai tem preparada para você será um assombro diante da sua família, diante de seus amigos. Porque a palavra diz, lá no capítulo 4, que esse homem não se levantou porque Pedro simplesmente o tocou pela mão, mas porque ele recebeu aquela palavra por dentro. Ele viu naqueles olhos algo diferente. Ele se agarrou àquele nome. Ele se agarrou ao nome de Jesus. Aleluia. Ele entra, aí a coisa vai ficando mais interessante. Fique ligado comigo. Amém. Aquele homem ficou 40 anos, ou um pouco menos, acho que logo quando ele soube pedir, o pessoal já botou ele lá, porque era uma fonte de renda. Imagina, cego, coxo, qualquer um naquele tempo era uma fonte de renda, botar ali, ia ganhar dinheirinho. Aquele homem se levanta e a palavra diz que ele entrou no templo. Ele entrou numa nova fase. Ele entrou onde Deus sempre desejou que ele estivesse, do outro lado. Deus sempre nos desejou perto dele. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu amor. No reino de luz. No lugar da restituição. No lugar onde ele ordena a bênção. No lugar onde ele te protege. No lugar de aliança com você. Aleluia. E aquele coxo agora correndo, ex-coxo, né? Agora correndo ali no meio daquele povo, todo mundo olha, o que está acontecendo? Ei, aquele, vamos chamar ele de João, aquele não é Joãozinho, o cara que ficava ali todo esse tempo ali, eu acabei de passar por ele, dei uma moeda de R$1 para ele, e agora ele está aí correndo, pulando, dançando perto desses homens. E todo mundo correu para perto. E chegava, Joãozinho, o que aconteceu, rapaz? O que houve? Te conheço desde pequeno e agora tu anda? Rapaz, eu estava lá na porta, esses dois homens chegaram e eles me falaram do nome de Jesus. E quando eu ouvi esse nome de Jesus, eu agarrei com força e andei. Glória a Deus! Aleluia! Então no versículo 13, então as pessoas ficam olhando para Pedro e João. E Pedro fala assim, por que vocês estão tão assombrados? O que está acontecendo? Aquele Jesus que vocês outrora crucificaram, foi pelo nome dele que este homem andou. Você imagina a confusão? Hoje para mim e para você isso é normal. Mas imagina naquele tempo, você falar que aquele que você pensava que estava morto, que estava fazendo aquilo. Você imagina, não, mas peraí, esse Jesus não era aquele que umas semanas atrás estava crucificado. Que estranho. Isso é um assombro para aquele povo. E a coisa vai ficando mais intensa, porque o barulho lá fora faz com que todo aquele povo do
os fariseus, os saduceus, o povo que estava lá, aqueles mesmos que julgaram Jesus, os mesmos que condenaram a Cristo, os mesmos que sentenciaram injustamente Jesus à cruz, desceram. O que está acontecendo aqui? Fique pronto para essas perguntas chegarem até você. Aleluia! Tem gente que vai chegar, tem gente na sua casa dizendo: o que está acontecendo aqui? Tem gente no seu trabalho vai dizer: o que está acontecendo aqui? No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, por onde você anda, o que está acontecendo aqui? Aleluia! E Pedro então esclarece: o Jesus crucificado ressuscitou. E é na autoridade deste nome que foi elevado às alturas que nós então estamos fazendo esses prodígios e essas maravilhas. Nunca partiu de nós, sempre veio dele. Aleluia! A palavra diz que nós temos a autoridade dada pelo próprio Cristo. Abra lá sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Eita glória! Aleluia! Eu quero ler isso com você antes da gente seguir para essa próxima etapa. Aleluia. No versículo 15 disse, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Quem tem na sua versão seguirão? Só para eu saber, levanta a mão. Muita gente. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, Pai. E vai ver aqui comigo. Vamos fazer o seguinte. Quem tem a versão seguirão, né? Amém. Vem cá. Me segue. Me segue. Tá? Me segue. Me segue. Essa é a versão que está escrito me segue. Ok? Tem uma versão que diz: e os sinais acompanharão. Me acompanhe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. A versão mais correta na sua Bíblia é acompanharão. Amém. Amém. Queridos, seguir requer distância. Acompanhar quer dizer lado a lado. Amém. Então, o Espírito Santo, Deus, Jesus estava dizendo: ei, os sinais estarão lado a lado com você. Pregue a palavra, os sinais estarão lado a lado. Você se inspira em fé, você vem com autoridade e os sinais te acompanharão. Os sinais estarão ao seu lado. Um passo de fé, uma atitude de fé e dispara o gatilho dos sinais e maravilhas diante de você. E aquilo que você pregava por palavras também será alcançado em fatos incontestáveis do poder de Deus. Porque a palavra diz que nós expulsaremos demônios, nós imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se algo mortífero, por acaso, por acidente ou por uma atitude do inferno tentar nos causar dano, isso não será possível, porque estaremos acompanhados dos sinais e das maravilhas. Glória a Deus. Uma palavra que você liberar está comprometida com isso. Amém. Se você liberar uma palavra segundo as Escrituras, se você liberar algo segundo a vontade de Deus, se prepare, não se espante, porque vai acontecer sinais e maravilhas por onde você passar, porque importa que Ele seja glorificado. Glória a Deus. Se você não sabe, amado, o livro de Atos é o único que não tem amém no seu final. Você não vai encontrar amém no livro de Atos.
como conclusão daquele livro. Significa que nós temos muitos capítulos a escrever. Significa que Deus tem expectativa que você dê continuidade às manifestações do Espírito, que o livro de Atos continue através da sua vida. Aleluia. Então, para Pedro e João, aquilo foi normal. Eles estavam cientes disso. Mas o povo estava espantado. Os fariseus queriam saber de onde vinha. Queriam entender o que estava acontecendo. E todo esse desenrolar acontece num lugar fantástico. Diz que o ex-coxo, Pedro, João e uma multidão enlouquecida por aquilo que havia acontecido, estavam próximos do pórtico de Salomão. Aí você olha para mim com essa cara e diz assim: ah, tudo bem, já sei. Não, a gente se toma. O que tem a ver pórtico de Salomão nessa história? Vem comigo em João capítulo 10. Versículo 23. João capítulo 10, versículo 23. Aleluia, Pai, você é bom. Você é bom. Aleluia. 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 Chegou aí? Amém. Diz assim, que Jesus passeava no templo, no alpendre ou no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. O que acontece nesse momento aqui é que Jesus está no mesmo pórtico de Salomão. Nesse momento em que ele estava ensinando ao povo, que ele estava mostrando ao povo as virtudes do reino, apresentando o Pai para aquele povo. Os fariseus, os saduceus, o clero, o povo que tinha o domínio ali da religião na época, falou assim: escuta, mas tu é o Cristo mesmo? Até quando você vai ficar deixando a nossa alma indo? Será que ele é? Será que ele não é? Ele disse: olha, as minhas obras revelam o Pai. E a gente leu todo esse discurso e no final, o que eles querem fazer com Jesus? Apedrejá-lo. Não dão crédito ao Cristo. Não dão relevância ao Cristo. Consideram que o Cristo ali é mais um charlatão. É uma balela. É uma coisa para incultos, ignorantes acreditarem. Isso tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Alguns aqui, por acaso, se levantar sua mão, já foram chamados de tolos, de bobos, de ignorantes, por crerem num Cristo, por crerem na palavra de Deus. A mesma situação estava ali com Jesus. Então não se sinta só, se fizeram com ele, vão fazer com você. Só que eu acho legal quando tem no mundo, diz assim, que o mundo dá volta, né? É interessante que a palavra de Deus ela se confirma por ela mesma. E nesse mesmo pórtico, passado algum tempo, Jesus já tinha sido crucificado. Jesus então já tinha sido ressuscitado.
E agora os seus discípulos estavam onde? No pórtico de Salomão. Para dizer, o Jesus que disse que nós o conheceríamos pelas suas obras, foi ele quem curou o paralítico. No mesmo lugar da descrença, no mesmo lugar onde habitou a incredulidade, Deus estabeleceu o Evangelho para a libertação daquele povo. Cristo não precisa de defensores. Não use o seu Facebook, o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Twitter ou qualquer outra ferramenta para defender Cristo ou o Evangelho. Cristo não está esperando por isso. Eu me lembro, queridos, eu estava outro dia procurando uma coisa que preste na TV. Então nós chegamos num programa que o cara lhe dizia assim, este mágico prova que os milagres feitos na igreja são apenas truques. Ele, por meio de truque, vai provar isso. E ele fazia. O Senhor está me dizendo que tem alguém aqui que precisa de cura nos olhos. É você que está de óculos. Tire seus óculos. Você consegue ver isso aqui? Não. Agora, espere um pouquinho. Senhor, ministre cura, né? Debochadamente. Senhor, ministre cura nela. Agora, veja. Você consegue ver? Consigo. E ele fez muitas coisas assim. Chegou uma hora que ele disse assim, agora peguem seus cartões de crédito, lancem ao alto e tragam na presença do Senhor as suas ofertas. Porque o Senhor está operando milagres. Querendo dizer que a igreja é uma igreja de charlatões. Eles, o diabo tem essa façanha, que é toda doença, toda miséria, toda situação contrária à palavra de Deus vem dele. Ele é o pai da mentira. E não me estranha ele estar usando um homem daquela natureza para fazer tais coisas. E eu fui muito indignado para a cama, eu e a minha esposa. Oramos naquele dia dizendo, Senhor, queremos ser usados em cura. Queremos que o Senhor nos use para curar pessoas. Amém. E uma rádio, né? Aquela raiva gospel, crente. E foi muito claro quando o Espírito Santo disse para mim, eu não preciso de defesa. Eu preciso que você tenha experiências comigo. Queridos, quando você viver experiências com o Espírito Santo, isso vão se tornar fatos incontestáveis. Amém. Então não se preocupe em defender Jesus. Viva o Evangelho. Amém. Viva plenamente o Evangelho, então você vai viver debaixo dessa realidade. Porque no capítulo 4, esses homens chamam Pedro e João à parte. Peraí, vamos tirar esse povo daqui do meio da multidão. Tira. Estão pregando aí, estão ensinando aí o tal de Jesus. Tira eles do meio desse povo. E eles tiram. Pedro e João à parte. Agora tem algo interessante aqui. Aleluia. Você tem Atos capítulo 4? Amém. Amém. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Eles disseram para que parassem, né? Para que saíssem dali. E lançaram a mão deles e se encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. No versículo 3. Pegaram Pedro e João, não, prende esses caras, porque já está terminando o dia. Prende esses caras. E amanhã nós vamos interrogá-los. Tiram Pedro e João do meio da multidão. Nós achamos tão legal a palavra de Deus dizendo aí no capítulo 4. Alguém pode dizer para mim o que está acontecendo no versículo 4 do capítulo 4? O que aconteceu? Alguém encontrou aí? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aleluia! Glória a Deus. Tentaram calar esses homens, mas já era tarde. Quase 5.000 pessoas creram no Senhor Jesus. No mesmo lugar onde habitou a incredulidade, onde a religião empoderou o fato de quererem até mesmo apedrejar o Cristo naquele mesmo lugar, naquela mesma situação,
quase 5.000 homens se achegaram ao reino de Deus. Pela ousadia de um homem, 2 homens, que ousaram olhar para aquela situação daquele cego, daquele coxo, uma situação tão comum, uma situação tão costumeira, porque nós temos o hábito de nos acostumarmos com a miséria, com o flagelo, com a injustiça, e o que o povo de Deus não pode ser é acostumado com isso. Nós temos que ser um povo indignado com essas coisas, mas indignado debaixo de uma inspiração, indignado debaixo da direção da palavra, para nós caminharmos nessa sociedade, debaixo de instruções do Espírito, mudando essas coisas. Então, quando eles olham aquela situação e reconhecem em Pedro e João que o que eles estavam falando era verdadeiro, 5.000 homens. O que pode fazer então uma igreja do tamanho dessa, gente? Se 2 homens fizeram o que fizeram para 5.000 pessoas, Frederico está aos pés de Cristo. Aleluia. No dia seguinte, eles então vão chamar Pedro para conversar. E eles ouvem, Pedro faz um discurso lindo, vocês podem ler na sua casa, no capítulo 4 todo. E vocês vão ver que chega uma hora que eles vão dizer assim, mas peraí, no versículo 13. Eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Você notou alguma coisa aí? Nada podiam dizer em contrário ao Evangelho. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Aleluia! Queridos, o inferno está vendo muita coisa que está acontecendo na sua vida. Tem muito demônio assustado, tremendo com o que está acontecendo na sua vida. Nesses dias, nesse tempo que você chegou até aqui, você tem sido instruído com a palavra. Você está sabendo quem você é em Cristo. Você sabe que você tem uma autoridade no nome de Jesus. Você sabe que você está debaixo de uma nova realidade, amém? Amém. Você não é mais um pecador, você é justo. Você tem uma aliança com Deus. Você é chamado por Ele de filho. Você é bem-aventurado diante do Senhor. E você reconhece então Marcos capítulo 15, versículo 16, você sabe, eu tenho toda a autoridade dada por Cristo. E o inferno sabe disso. Só que a figura que a gente vê aqui desses caras é a mesma figura que o diabo e os seus demônios têm todos os dias a seu respeito. Eles se reúnem e dizem, cara, não dá para negar. Pelo comportamento deles, pelo que sai da boca deles, eles já sabem quem são. Aleluia, isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles já reconhecem quem são em Jesus. Porque o inferno todo sabe disso. O inferno sabe que o nome de Jesus está colocado acima de todo nome. O inferno sabe disso porque o inferno já foi exposto publicamente nas regiões espirituais. Jesus pegou toda essa corja do inferno e os expôs. Assim como fazia anteriormente, na volta de uma batalha, quando você pegava os presos que eram do seu país inimigo, quando você estava lutando contra alguém e aqueles sobreviviam, pegavam os principais daquele povo que tinham sobrevivido à batalha. Então à frente iam os generais, iam os governos, aquele que era o rei, aquele que tinha vencido a batalha, e dizia assim, agora amarre esses malditos aí. E arrasta na praça central, diante do nosso povo, para que saibam que eles
foram derrotados e vamos expô-los publicamente. A mesma coisa aconteceu com o inferno. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele pegou o diabo e seus anjos e os trouxe perante toda a sorte espiritual nos céus, na terra, por todos os lugares. Ei, eles agora estão derrotados. Não há mais autoridade neles, porque o Pai me deu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. O Senhor nos expôs publicamente, então o inferno sabe disso. O que o inferno tenta fazer é você não acreditar nisso. O trabalho hoje do diabo é fazer com que você não se reconheça como um vitorioso, como uma pessoa curada, abençoada, capaz de viver grandes coisas. O diabo insiste em falar para você que você nunca vai ser próspero em nada, que tudo que você colocar nas suas mãos será um histórico de derrota e de vergonha. Mas quando a palavra nos diz o contrário, que tudo que vier às nossas mãos nós prosperaremos, e será notório o feito de Deus através de nós. Aleluia. O inferno não admite isso publicamente. Mas aqui, eles olham para você e dizem: é incontestável que o sangue de Cristo está sobre ele. Aleluia. Eu não posso alcançar a família dele, eu não posso chegar até a saúde dele, a menos que ele me abra espaço para isso. Agora, se ele manter fiel, se ele se manter agarrado a essa palavra, nós não podemos tocá-la. Sabe, nós precisamos tomar posse disso. O inferno está aí para te contar mentiras, mas fique com a palavra. Fique com a verdade. Amanhã é segunda-feira. O diabo vai falar coisas ao seu ouvido. A TV vai falar coisas ao seu ouvido. As notícias vão chegar ruins para você. Mas fique com a palavra. Ele garantiu um bem-estar para você. Ele já foi no teu futuro e viu que estava tudo bem. Pedro e João estavam ali e eles estavam dizendo: não dá para contestar isso. Esses homens são perante a sociedade pessoas dos quais a gente não poderia esperar muita coisa. Eles dizem que são incultos, eram pescadores, gente de baixo nível, é gente marginalizada, é gente que não poderia estar falando como estão falando. Então eles reconhecem que existe algo diferente na vida deles. Sabe, a gente precisa entender onde que a gente está firmando a nossa confiança. Se é nossa agenda de amigos, se é no nosso salário, se é no nosso sobrenome, não sei o que você está se confiando. Aleluia. Mas confie no poder de Deus, confie na palavra. Esses homens só tinham a palavra, gente, para isso bastava para eles. E falaram: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, o que está aqui dentro de mim, eu dou para você. Eu tenho a vida Zoe, eu tenho a própria vida de Deus dentro de mim. E por onde essa vida passa, as coisas são transformadas, as coisas mudam, nada pode ficar do mesmo jeito. Eu libero o que está dentro de mim para alcançar você. Aleluia. Então, não confie e nem use de desculpas o fato de você talvez não ter dinheiro, não ter um bom nome, não ter sei lá o quê. Eu não sei o que você botou na sua cabeça que você se sente tão pequeno. Mas tire isso da sua cabeça. Você não é pequeno. Eu não consigo me ver pequeno depois que eu ouvi ele mesmo, o Criador dos céus, atrás, dizer assim: oi, filho. Glória a Deus. Filho, nós estamos num grau de intimidade. Não precisa me chamar nem de pai. Pode ser paizinho. Aleluia. Eu sou o seu Abba. Eu sou o seu Abba. Eu não preciso, queridos. Eu estou a 4.040 quilômetros de distância do meu pai. Mas se eu entrar agora na sala dele, eu vou abraçá-lo, vou beijá-lo com liberdade. Vou poder entrar porta dentro, acessar a geladeira, a comida que está no fogão, a cama quentinha que me espera. Porque eu sou filho. Aleluia. Eu não preciso de cerimônias diante do meu pai. Eu reconheço a autoridade dele. Reconheço o amor dele. Reconheço e me coloco diante daquilo que ele tem me falado como uma instrução verdadeira e capaz de mudar a minha vida. Mas eu posso entrar com liberdade. Amém. Nós temos paz com Deus.
nós temos paz com Ele. Você não é um inimigo de Deus, você é um amigo dele. Você é alguém que Ele deseja perto. E Deus não se cansa da sua presença, querido. Glória a Deus. Deus não se cansa, Ele almeja cada dia mais estar ligado ao seu dia a dia, ligado às suas decisões, ligado às suas escolhas, ligado à educação dos seus filhos, ligado à relação do seu pai com você, da sua mãe com você, ligado à sua relação com o seu marido, com a sua esposa. Ele tem interesse em fazer parte da sua vida. Amém. É uma vontade dele. Ele não se esconde de você, ele não se envolve em mistérios para atrapalhar a sua chegada até ele. Ao contrário, ele diz: eis-me aqui, vem. E é tão interessante que a disposição desse Deus de maravilhas em ter eu e você por perto é para que a gente conheça as verdades que estamos ouvindo hoje. Aleluia. Esteja pronto para que na sua casa, onde quer que você esteja, queridos, não defenda Jesus, mas faça com que as pessoas percebam Ele através de você. Amém. Chega um tempo, queridos, que a igreja precisa sair do discurso, porque eu sou vendedor. A minha atividade externa é como vendedor. E se você vende alguma coisa, você tem que ter chama nos olhos. Você não vai chegar para vender algo e dizer: olha, está aqui esse negócio para você comprar esse púlpito aqui, ó. Se quiser, de madeira e custa aí R$200. Você quer comprar? Essa cara de maracujá de gaveta? Ninguém vai querer isso. Mas se você reconhecer a nobreza dessa madeira, a particularidade disso no meio da sua sala, isso vai ornamentar de tal forma que todos que chegarem até você ficarão encantados, vão dizer: nossa, onde você encontrou algo tão genuíno, algo tão perfeito, e como casou bem com você? Não é diferente? Sabe, nós precisamos ter chama nos olhos quando falamos de Jesus. Amém. Sabe, nós precisamos absorver que o que estamos promovendo é algo extraordinário. Amém. Então, Pedro e João, quando falaram: olha para nós, eles não olharam para uma pessoa ali com o semblante caído. Aquele coxo não olhou para uma pessoa derrotada, ele olhou para quem tinha certeza de quem era em Jesus. Aleluia. Ele olhou nos olhos de um filho de Deus. E quando olhamos na face de um filho de Deus, nós vemos o próprio Pai. É por isso que Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê você, vai ver o Pai. Porque nós temos chama nos olhos. Quando a gente tem isso, quando a gente carrega essas verdades dentro de nós, queridos, é diferente. Porque as pessoas vão ouvir o que nós estamos falando e vão ser impactadas por isso. Mas quando a gente fala de algo que nem mesmo a gente crê, que valor isso tem? Não é ouvido nem por nós, porque a gente está falando de algo que a gente não crê, muito menos para aquele que está ali, perdendo tempo com você. Porque é importante que a gente possa absorver isso. Aí você me fala assim: tá, Rodrigo, mas quem eu sou no jogo do bicho? Né? Quase ninguém joga mais esse jogo aqui, graças a Deus. Nem deveria ser. Mas você pergunta: mas quem eu sou? Quem eu sou para isso? Vou te mostrar algo. E a gente vai concluir, porque senão passar do horário é muito tempo. Eu vou te mostrar algo aqui. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 3:9. Vai lá comigo, me ajuda. 1 Coríntios 3:9. Aleluia. Está sendo abençoado, meu amado? Amém. 1 Coríntios 3:9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Fica só nessa parte. Porque nós somos cooperadores de Deus. Quem você é? Cooperador de Deus. Foi muito bom agora para o inferno entender. Quem você é? Cooperador de Deus.
O seu Deus é um Deus de maravilhas? Amém. O seu Deus é dono do ouro e da prata? Amém. O seu Deus, por meio de Jesus Cristo, salvou você? Aleluia. E quando eu entendo salvação, eu entendo restituição, eu entendo cura, eu entendo prosperidade, eu entendo que nada está quebrado e nada está faltando. Você é esse cooperador. Você é um cooperador do reino. Você não é qualquer pessoa, querido. Se você queria viver uma vida comum, sinto muito, já foi tarde. Você nasceu para o incomum. Você nasceu realmente para coisas extraordinárias. Você realmente nasceu para viver a novidade de Deus. E é isso que nós esperamos receber de Deus. Essa liberdade e essa oportunidade de servi-lo sempre, em todo o tempo e em qualquer circunstância. O que vai mover a diferença onde você estiver chama-se obediência. Obediência é o que move o mundo espiritual. Uma obediência às instruções do Espírito, uma obediência à palavra de Deus, coloca o mundo espiritual a seu favor. É por isso que a palavra diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu e você nos dispormos a isso, nós confundiremos o mundo. Queridos, é tão interessante saber que nós somos a continuidade de uma obra de eternidade. Eu vinha falando com o pastor Ricardo, com Paloma e com o William, enquanto estávamos vindo para cá, que o nosso pastor Silvio, ele diz assim que nós somos cooperadores. Em outros termos, ele diz, nós somos apenas os garçons do Senhor. Aleluia. Amém. Que privilégio, queridos. Amém. É, pelo Espírito, compreender as demandas, as necessidades que estão aqui. E você coloca todos os seus pedidos diante de Deus. E Deus nos chama alguém, pode ser eu, pode ser qualquer um que está aqui. E diz, filho, pegue esta bandeja e entregue para aquele teu outro irmão. Amém. Apenas um garçom. Glória a Deus. Para servir a vida do outro. Amém. Essa é a disposição que nós devemos ter como igreja, essa é a disposição que eu devo ter quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para minha irmã e pergunto, Pai, o que eu posso trazer da tua bandeja para abençoar a vida do meu irmão? Glória a Deus. O que é, Pai, que ele tem orado em secreto? O que é, Pai, qual é a necessidade desse meu irmão que eu possa ser um instrumento de justiça, de restituição, de cura, de prosperidade para a vida dele? Amém. Esse sentimento, queridos, quando move a igreja, quando move o povo de Deus, meus irmãos, nós teremos contatos entre aqueles que, quando ouvem falar de nós, vão dizer assim: qual é o nome de uma escola aqui? Alguém pode dizer uma escola? Cepete Araju. Hã? Cepete Araju. Cepete? Cepete Araju. Esse aí, Cepete Araju. Esse, hã? Afonso Pena. Afonso Pena, tá. Para alguma fábrica aqui, não faço propaganda. Tá bom. Você vai chegar aí nesse lugar e as pessoas vão dizer assim: acabou de chegar aquele que tem alvoroçado, perturbado o mundo. Acabou de chegar alguém que não vai deixar mais a nossa família do mesmo jeito. Amém. Acabou de chegar alguém que vai tirar os céus de bronze sobre essa empresa e vai trazer a luz do Evangelho Glória a Deus. para a salvação de todos. Amém. Acabou de chegar aquele que vai entrar dentro da nossa casa e vai nos ensinar o que é o reino de Deus, o que era o amor de Deus. Amém. Esse é o povo que tem perturbado o mundo. Amém. Esse é o povo que tem andado na contramão das coisas. Esse é o povo que não aceita mais olhar para o mundo do jeito que está e simplesmente cruzar os braços, se recolher dentro de quatro paredes. Nós somos eclésia, aqueles que são chamados para fora. Aleluia. Então, nós vamos estar fortes nisso. Eu não sei você, mas eu li o texto, agora não me lembro em qual é o endereço dele, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu, religioso, lá vem o inferno. Eu aqui.
Misericórdia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu aqui lutando, eu sei que eu vou passar pelo vale e vou sofrer, mas não vai prevalecer as portas do inferno. Eu tinha esse pensamento. E eu, meu Deus do céu, lá vem o inferno, está impressionando. Mas eu fui estudar. Queridos, nós somos a eclésia, o povo que é chamado para fora, o povo que estabelece uma nova cultura, uma nova forma de olhar o mundo. Amém. Você tem ideia, você é um cooperador de Deus. Você é um cooperador do reino. Você estabelece um novo sentimento. Você não estabelece um reino, queridos, se você não tirar as coisas velhas do outro governo. É por isso que a palavra de Deus diz que nós já fomos salvos no Espírito, mas a nossa mente precisa ser renovada a cada dia para que a gente tire o velho. Amém. Tire as coisas que nos mantinham presos, doentes, com esse sentimento de miséria, de incapacidade, tira de você e implanta o reino na sua mente. Amém. Quando você implantar o reino na sua mente, aí você vai sair para fora. Aí você vai chegar no seu trabalho, na sua escola, você vai chegar na sua reunião da escola, ali na faculdade, na sua rua. Você vai voltar lá para os seus pais, você vai voltar para a sua família. E as portas do inferno não poderão prevalecer. Sabe o que significa? As portas do inferno estavam colocadas aqui. Não fale de Jesus. Não pregue sobre Jesus. Chegue de falar sobre isso. Então as portas do inferno estavam aqui. Imagina isso aqui. Porta do inferno. Não é? Amém. Porta do inferno. Não quer se abrir para o Evangelho. Não quer reconhecer Cristo. Não quer aceitar as verdades da palavra. Está dizendo que você é um abobado porque está crendo nessas coisas. O que você está fazendo lá na Bíblia da vida? O que você está fazendo nessa igreja besta? Podia estar assistindo Fantástico agora. Podia estar assistindo as pegadinhas do Faustão. Está aí numa igreja? Bíblia. Negócio que foi escrito, sabe lá há quanto tempo? Está aqui. Doença, miséria, insatisfação, depressão. Está aqui. E as portas do inferno não poderão prevalecer. Abre que eu estou entrando. Glória a Deus. Aleluia. Agora a coisa vai mudar de figura. Amém. Então não é a igreja que está sendo pressionada, querido. Nós é que temos que pressionar o inferno e mostrar quem é que manda. As portas do inferno não vão resistir, porque a igreja vai chegar, ó. Pá! Glória a Deus. Acabou a palhaçada aqui. Aleluia. Isso é autoridade de igreja. Isso é autoridade dada pelo nome de Jesus. Quando Pedro e João olhou para aquele coxo, eles realmente meteram o pé na porta. E disseram, levanta e anda e corre logo. Aleluia. É isso que nós vamos fazer como igreja. Amém. É isso que nós precisamos aceitar como nossa realidade em Cristo Jesus. Você não precisa viver uma vida de pressões. As pressões vão chegar, mas coloque palavras sobre elas. E elas não resistirão à palavra de Deus. Quando a doença bater na sua porta, mande a fé atender. Mande Isaías 53 atender. Ele já levou sobre si. Aleluia. Quando a miséria bater, quando a crise chegar, jogue Salmo 23. Ei, Ele é a minha prosperidade. Ele disse que não me faltará nada. Amém. Nós não negamos circunstâncias, mas nós não as aceitamos se elas não estão alinhadas com a palavra de Deus. Amém. Nós só aceitamos reino. Nós só vivemos pelo reino. O que vale para nós é reino. Reino é a palavra de ordem. A ordem mundial é reino. E isso vem da boca dos filhos de Deus. Amém. Eu não sei qual é a sua realidade em casa. Eu não sei o que você tem acontecido com você. Mas eu sei que um dia eu também vivia de cabeça baixa. Um dia eu também queria desprezar a minha vida. Um dia eu também me sentia realmente deslocado de tudo. Não era pouca coisa não, era de tudo. Eu já desejei a minha própria morte. Eu já desejei a minha própria anulação. Eu não me via com capacidade de estar diante de vocês. Eu não me via com dignidade de estar diante de qualquer outro tipo de pessoa, porque
tudo que eu olhava para mim, eu achava que era nada. Eu me considerava incapaz de tantas coisas. E ainda me considero, mas agora eu sei que a graça me basta. Amém. Mas sobre medo, sobre a questão de não alcançar as coisas, isso eu não temo mais. Porque se Deus falou, Rodrigo, você pode sair do ponto A até o ponto B, eu sei que eu vou chegar. Aleluia. Se Ele disse para eu fazer, eu tenho que obedecer. Porque a visão traz provisão, querido. Se Deus deu uma visão para você, não se preocupe com a provisão. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Amém. Ele é o patrocinador do negócio. Ele que desejou isso na sua vida. Ele olhou para você, olha, eu te fiz para isso, filho. É sério, pai. Eu, desse tamanho, eu vou servir para isso. Tão grande é, filho. E eu vou patrocinar isso. Eu vou trazer pessoas para te abençoar nisso. Eu vou capacitar pessoas para servir a sua vida. Eu vou trazer pessoas de todos os lugares para que essa visão se estabeleça de acordo com como eu gerei antes da fundação do mundo. Aleluia. É essa a realidade de reino. Aleluia, Deus. E eu me absorvi disso. Sabe, levante a sua cabeça, meu irmão e minha irmã. Eu não sei de fato qual é a sua realidade. Pastor Ricardo está aí com Paloma e William como testemunha. Nós não falamos de ninguém. Certo? Amém. Mas eu sei que existem pessoas aqui que precisam acordar para uma nova realidade. Sua vida não é pequena, seu casamento não acabou ainda. 2018 não terminou. O laudo desse médico não é a sua carta definitiva. Aleluia. Aleluia. Você não precisa fazer seu plano funeral agora. Amém. Tem muita coisa na sua vida ainda. Amém. Você precisa apenas absorver essa palavra para dentro de você. Trazer cultura de reino para dentro da sua vida. E as coisas vão acontecer. Você é um cooperador de Deus, amado. Um cooperador, por favor, se veja assim. Se veja assim. Deus vai restituir tua casa. Ele vai fazer isso de uma maneira tão linda. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: é Deus. É Deus. Vão olhar para você e o que aconteceu com a sua casa, eu quero na minha. É só uma questão de você liberar o agir de Deus na sua vida. Como é que eu libero, Rodrigo? Não murmure mais. Não reclame mais. Amém. Onde habitou vergonha, onde habitou reclamação, murmuração, solte palavra. Amém. Comece a mudar, coloque cultura de reino dentro da sua casa. Amém. Aleluia. Quando você estabelecer uma cultura de reino dentro da sua casa, você vai influenciar um raio de pessoas ao seu redor tão grande que será uma obra espantosa. E quando isso pegar os que estão próximos de você, vai se estendendo, e vai se estendendo, e vai se estendendo. E logo, logo nós veremos índices de criminalidade caindo, índices de prostituição, índices de doenças e tantas outras males desse mundo sendo reduzidos por uma decisão que começou na sua casa. Amém. A sua casa é o seu lugar de honra. A sua casa é o seu lugar onde o reino de Deus pode fluir com liberalidade. Queridos, ore sobre seus filhos. Amém. Ore sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Tenha um sacudir do Espírito dentro da sua casa. E quando você chegar na rua ou em qualquer lugar para falar disso, você vai saber que é bom, porque você experimenta isso. Podiam tirar tudo de Pedro. Podiam tirar tudo de João. Fizeram isso várias vezes. Eles expuseram nus, machucaram eles, prenderam eles, ela não podeu fazer nada com esse cara. E esses dois aí? Não dá. Faz o seguinte: manda eles calarem a boca e dá uma coça neles. Dá uma boa surra. Manda embora, para que não falem mais. Só que quando mandaram aqueles dois homens saírem, tinha um povo orando por eles. Sabe, quando a gente se une como igreja, o que eu faço não é meu, é nosso. Amém. O que acontece comigo, acontece com você também. Amém. Se eu estou alegre, você está alegre. Se eu estou triste, você vai me ajudar a voltar a ser alegre. Amém. Porque nós somos corpo, nós somos família. Glória a Deus. Nós temos que sair desse contexto aqui. Aqui dentro somos corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família.
Você tem que sair por aqui. Amém. Tem que atravessar essas portas e amanhã eu poder olhar para você e dizer: conte comigo. Amém. Vamos junto. Amém. Temos tudo em comum. Amém. Então, quando Pedro e João chegam lá naquela casa, encontram os irmãos e eles contam: olha, nós fomos proibidos de falar do nome de Jesus. E aqueles irmãos se unem, dão as mãos, começam a orar e dizer: Deus, cubra-nos com a tua ousadia, reveste-nos de tua força, para que ao abrir da nossa boca os teus sinais e as tuas maravilhas nos acompanhem. Amém. E a palavra de Deus diz que quando eles estavam orando, então a casa foi cheia do Espírito Santo. E todos falavam em salmos, em cânticos espirituais, e profetizavam um sobre a vida do outro. E foi grande o mover do Espírito. Você vai ler isso no final do versículo capítulo 4. Igreja de Frederico Westphalen. Nós somos um corpo só. Amém. Não existe quilômetros de distância entre nós. Amém. Nós somos um pelo Espírito. Amém. E nós precisamos realmente nos colocar à disposição do Espírito Santo para que nesse tempo a gente veja e desfrute das maravilhas do poder de Deus. Aleluia. O livro de Atos está esperando as próximas páginas. Aleluia. E eu quero saber se há escritores aqui. Amém. Eu quero saber se você quer colocar seu nome no livro de Atos. Se você quer colocar o seu nome realmente entre aqueles que se dispuseram a servir a Deus, a fazer diferença por onde quer que você ande. Volto a dizer, você não é pequeno, você é um cooperador de Deus. Vamos ficar em pé, amados. Aleluia. Aleluia.